você pensava em fazer clínica? Então, porque o que acontece, quando a gente entra na faculdade de odontologia, a gente já pensa em sair como dentista. Então, tem várias vertentes. Você pode seguir como um especialista, seguir pela parte de mestrado, de lecionar, parte clínica, enfim. Como foi que daí você fez? Pô, agora me formei, eu vou seguir esse ramo. Então, aí, na verdade, foi um tanto quanto por acaso, né? A ideia de ser professor universitário me encantou, né? Sempre existiu. A partir do momento que eu paguei fisiologia, eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar na minha vida. Não quero mais agora ser do colégio, eu quero ser da fisiologia. Na época era a fisiologia que vinha na minha cabeça. Depois veio farmaco e tal. Eu chego já na farmaco. Mas eu tive a oportunidade de ter uma professora fantástica na minha vida, a professora Maria de Fátima, professora de patologia. E ela, antes de uma outra greve, né, eu enfrentei 3 greves na faculdade. Antes de uma outra greve, a Fátima deu aula e ela falou, estou recrutando pessoas para fazer um grupo de estudo e um grupo de pesquisa. E aí ela falou isso na sala, eu era da turma, nem me lembro se eu era A ou B, mas eu era da turma, sei lá, A, e ela falou isso na turma B. E eu doido, falei, é a minha oportunidade, vou trabalhar com ela, tal. Eu já antenado que eu ia gostar de patologia. E realmente eu na verdade, dentro das especialidades da odontologia, quem me encantou foi a semiologia, né? A estomatologia. Gosta tanto que casou com a professora. Rapaz, negócio sério. O negócio deu certinho. Juntou com a acarajé. Juntou com a acarajé, claro, né? O tempero da baiana. Né? Aquele dendê. Mas aí a estomatologia me encantava já de antemão. E aí a Fátima lança esse desafio e eu fui trabalhar com a Fátima. Assim, eu fui pedir para ela. Ela falou, não, eu ainda nem falei na sua sala, eu nem te conheço. Mas falei, professor, mas eu tenho muita vontade. Se a senhora me der a oportunidade, não vai se arrepender. E realmente foi uma parceria que a gente fez ao longo da minha jornada acadêmica toda, né? Desde o terceiro ano até o final, assim, dando aula junto. Eu dividia, chegou numa época, quando eu estava no final da graduação, a gente já dividia no cronograma. Essa aula aqui é do Marcílio, essa aula... Que legal. Você como graduando. Eu ainda graduando, era bem legal, ela me deu muita oportunidade nesse sentido. E aí, um belo dia, a Fátima, a gente estava lá no laboratório dela, e a Fátima recebeu uma carta da Academia Brasileira de Ciências, dizendo que existia um prêmio chamado Aristides Pacheco Leão, de incentivo a jovens pesquisadores. Ela abriu a carta, aí olhou assim e falou, já pensou? Estão aqui querendo pesquisadores, jovens pesquisadores. Você acha que nenhum nordestino vai passar nesse negócio? Não, é impossível. Aí começou a amassar e eu falei, professora, deixa eu ir. Pelo amor de Deus. Não amasse não. Não amasse não. Ela falou, menino, você vai perder tempo, você já tem filho, o que você vai querer nada? Minha filha já tinha nascido, né? Sim. Vai perder seu tempo, isso aí não dá futuro não vai dar. Ganhava $2.000 e, fora isso, você ia para um grande laboratório, né? Tinha na USP, tinha no Rio de Janeiro, na Fiocruz, que foi onde eu fiquei. Enfim, aí falei para ela, eu quero ir, o não eu já tenho. Essa é uma coisa que eu acho que é muito marcante na minha vida, essa questão que você me perguntou, né? O Marcílio, né? O Marcílio é um cara que já tem o não, eu vou atrás do sim. E é sonhador, hora, né? Eu sou sonhador. Coisas que disseram que eram impossíveis, né? Exatamente. Aí eu fui atrás desse sim, eu tinha que escrever um projetinho e tal, escrevi, submeti sem nenhuma esperança, porque ela já tinha me dado um banho de água fria, coitada. E aí fui agraciado, né? Fui o primeiro da universidade, da UFAL aí e tal, e fui para o Rio de Janeiro. Pensando eu que ia trabalhar com estomatologia, porque o projeto que eu escrevi era de análise de lesões, né? Naquela época estava começando o coquetel anti-AIDS a ser coquetel. Isso foi em 97. 97. A minha filha nasceu em 96, já foi em 97. E aí... Então começou a se desenvolver mais a pesquisa sobre Exatamente, a transmissão do vírus, como é que é. Porque foi em 87 surgiu o AZT, em 97 foi a combinação, né, do AZT, dos inibidores do coquetel para o coquetel. E aí a minha ideia era trabalhar com isso, né, assim, analisar o que esse coquetel daquela época, ainda muito primitivo, o que ele poderia trazer em relação à cavidade oral. E isso foi o que vendi, né, e passei lá na cavidade oral. Então a parte específica da odontologia. Já era voltado para o odonto, já sempre pensando na odontologia. Fisiologia e odontologia. Porque a minha cabeça era de ser estomatologista, né? Aí, pois bem, fui para o Rio de Janeiro e caí no laboratório de imunofarmacologia.
Quando eu cheguei no laboratório de imunofarmacologia, que aí já trabalhava com essa parte de infecções, aí já falava do HIV e tal, que foi onde acharam que eu me enquadrava, eu vi que a vertente maior era para farmacologia, né? Mas então, a Fiocruz era onde? Em São Paulo? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lá em Manguinhos. Aí caí lá nesse departamento que juntava fisiologia com farmacologia, né? E aí mexia com a parte de imuno e resultado foi aí que a farmacologia entrou na vida, né? Eu já estava pagando farmacologia, né? Eu tranquei eu paguei separado da Fernanda. Eu tranquei a farmacologia, então ela pagou primeiro do que eu e depois no semestre seguinte eu paguei. Mas nesse momento já brilhava os olhos? Não tanto quanto a estomatologia, mas a partir do momento que eu fui para o Rio, aí... Você começou a ver na prática porque aí comecei a trabalhar com pesquisa experimental, né, com a descoberta de novos fármacos, produtos naturais. E aí, quando eu volto para Maceió, aí o meu passe ficou valorizado. Então, o estudante ficou Pela tua experiência de campo sim, que você teve lá, de pesquisas clínicas lá. e tal. Então, aí os professores começaram meio que, sabe, a dar uma disputada. E como eu sempre fui muito lascado financeiramente... Então você já trabalhava ou já tinha... Aí eu já tinha parado do IBGE, já tinha saído, né? Então, porque eu voltou à faculdade. Voltei à faculdade. Né? Aí o que me sustentava, assim, meus pais, né? Meus pais e os pais de Fernanda davam um apoio financeiro, mas aí faltava o extra, assim, o nosso, para a gente poder fazer as nossas coisinhas, né? Aí a gente tinha bolsa de iniciação científica. Quando eu voltei, eu estava com muita experiência de fazer projeto de pesquisa, né? E aí eu comecei a fazer uma relação com os meus amigos. Chegava pro cara, velho, você gosta de quê? Aí ele falava, pério. Aí eu vou escrever um projeto de pério para você. E você gosta de quê? O cara aí tá procurando serviço. Aí a combinação era, se seu projeto passasse, eu ficava com metade 20%. da bolsa, né? Não, era só 20%. Okay. Na época, o negócio não era tão muito bom. Tá não era bom, tão tá bom. bom. Mas isso me sustentou até o final do curso. Mas dava um trabalho lascado. Dava um trabalho danado. Velho. Porque aí ajudava também a produzir. Os caras iam para a bancada, obviamente, mas no final, para a gente redigir o trabalho, né, o artigo, essas coisas todas. Mas isso me deu uma vivência assim, que é muito importante. Muitas áreas você conseguiu conciliar, conjugar com essa tua especialidade. Exatamente. E aí a clínica, ela foi deixando de ser um foco principal, né? Que você falou. E a sua clínica? A estomatologia começou a se distanciar um pouco. Eu comecei a voltar mais ainda para a área básica. Mas aí minha primeira proposta de emprego como formado foi trabalhar no hospital universitário na criação de a gente criou um setor, eu ganhei sozinho não, né? Ganhamos um consultório da Colgate, que ainda hoje eu acho que está lá no hospital universitário. A gente ganhou o consultório da Colgate para o atendimento de paciente HIV positivo, né? Ainda como fruto de toda essa trajetória. Pesquisa, ou já era... Isso foi decorrente da pesquisa, né? A gente já trouxe e tal. Professor César Migliorati, que hoje está nos Estados Unidos, veio para cá, capacitou a gente. Então foi algo muito enriquecedor, né? E a gente abriu um dos primeiros grupos em Alagoas ao atendimento do paciente HIV positivo. Poxa, muito bom. Muito legal. Aí, quando eu me formei, a ideia era que a gente criasse uma disciplina optativa de estomatologia com atendimento de paciente sistemicamente comprometido, né? Pensando nesse consultório. Mas aí passou 3 meses, eu não recebi um real dessa... Ixi, Maria. 3 meses. Já casado, filha já grandinha, né? Querendo ir para casa. E aí mudou de diretor ao hospital universitário e eu fui embora. Já levei meu primeiro pé na bunda. E aí sim eu fui para a clínica, né? Então a clínica não era algo imaginado, não era uma coisa que eu tinha sonhado, mas foi uma coisa que eu tive que fazer. Precisou fazer. Porque eu tinha, ou eu fazia isso ou, né, não tinha atender mesmo.